Lucas capítulo 19, eu quero destacar o verso 11. Homens e mulheres de Deus que estão aqui, Deus abençoe todos os homens e mulheres de Deus. A gente não consegue usar o telão, né, pastor? Tinha uma imagem que eu mandei para o senhor, né? Será que amanhã a gente consegue usar? Amanhã a gente vai projetar uma imagem aqui do livro, da conferência. Você que estiver muito interessado em escrever, anotar, você vai poder visualizar bem, porque como nós estamos com o horário apertado, eu não vou cansá-los, vocês vão perceber, eu vou ser bem sucinto, você vai poder anotar e ter uma visão mais ampliada. Veja Lucas capítulo 19, quantos acharam? Verso 11, ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu de uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Essa é a chave. Negociai até que eu venha. Será que depois do 3 a gente consegue repetir todos juntos, bradando forte? Negociai até que eu venha. 3. Negociai até que eu venha. Mais uma vez. Negociai até que eu venha. A última vez. Negociai até que eu venha. Antes de você sentar, olha o quanto é importante você encontrar alguém de forma educada, gentil, apertar a mão dessa pessoa e dizer para ele, foi uma ordem e não um pedido. Obrigado, poder sentar. Foi uma ordem, não um pedido. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos chegando num tempo em que estão se falando coisas que não são novas, são bíblicas. E por ser bíblica, elas não são novidades. Elas já estão escritas aqui desde o 1º, 2º, 3º século. Estão sendo faladas agora. Algumas pessoas começam a separar, ou até mesmo começam a distinguir o que é pregação do que é uma palestra coach. E aí nós temos um problema. É que quando nós abrimos a Bíblia, usamos os versículos, por mais que seja um assunto que seja novo aos seus ouvidos, isso não significa que seja uma palestra coach. A gente não pode misturar as coisas, porque Jesus, nos seus ensinos, nos ensinou de todo o assunto pertinente para o homem. Por um tempo, nós como igreja, falamos muito de libertação, de cura, de salvação. Mas Jesus, ele não somente ensinou sobre os aspectos espirituais da vida, Jesus também ensinou sobre os aspectos comportamentais, relacionais, dinâmicos, estruturais, dos quais os coaches descobriram a chave e começaram a ensinar isso como se fosse uma palestra. Tiraram os ensinos da Bíblia, não deram a referência de Cristo, não deram a referência bíblica e passaram a ensinar como se fossem eles os descobridores dos métodos, das chaves. E aí muitos evangélicos começaram a criar um certo tipo de preconceito quando se ouve uma mensagem que ela é muito mais do ponto de vista comportamental do que do ponto de vista espiritual. E você sabe
que não tem como você ajustar a sua vida somente de forma espiritual. Assim como você sabe que não tem como somente ajustar a vida de forma comportamental. As duas coisas andam juntas. E o que nós estamos identificando? Quando eu digo nós, os profissionais da área de saúde, os líderes de igreja, você como pai, como mãe e como cidadão, que o ser humano não está bem. Por mais que estejamos num tempo em que as informações estão mais aclaradas, os ensinos, as instruções estão cada vez mais dinâmicos, mas o que está acontecendo? Que o ser humano está travado, bloqueado. Outros conseguem despontar, e ele se torna então uma referência e um modelo. Que você se pergunta, bom, calma aí, criado no mesmo bairro, estudou na mesma escola, tem a mesma condição, a mesma circunstância, por que ele conseguiu e eu não consigo? E aí então gerou-se as grandes comparações, e então os métodos proliferaram-se. Sabe qual é o problema? É que quando você começa a ouvir muito sobre métodos que não tem comprovação na realidade, você vai se frustrar. E você vai acreditar, mas isso na verdade não se aplica. Então fica aquela coisa assim: eu tenho um método, e para você ter esse método, você tem que comprar o método, vender para outra pessoa, que vende para outra, que vende para outra, que vende para outra. Só serviu para mim, uma pirâmide. Quem foi entrando se frustrou. E aí, quando começam-se as frustrações, sabe o que acontece? Começa-se a incredibilidade, a incredulidade. Você passa já não mais a acreditar em ensinos e volta novamente às fórmulas. Aí a gente vive de fórmula em fórmula, e é um outro mal da igreja. Porque Jesus, ele não ensinou fórmula. Jesus, ele ensinou um método através de princípios. E esse aqui foi um muito negligenciado por nós. Alguns que estão aqui, mais experientes, quando eu começar a mostrar, vão pensar assim: faz sentido, é verdade, tem toda a razão. Os menos experientes são essa turma, essa galera aqui, ó, até os 25 anos. Isso aqui que Jesus ensinou é ouro. E os mais experientes, quando começar a ouvir, vai dizer assim: eu daria tudo, como eu já ouvi, de senhores de 70 anos que comprou meu livro e ouviu a aula e disse assim: eu daria tudo, rapaz, para voltar aos meus 40 anos, os meus 35 anos, depois do que eu acabei de ouvir. Porque Jesus, ele vai contar uma parábola sobre o despertar da vida, o desenvolvimento da vida. Ouça, Jesus vai contar uma parábola sobre a riqueza da vida. Não é sobre sobrenome, herança, alto salário, prêmio, ganho, riqueza material. É sobre uma riqueza individual que todos nós temos. Todos nós nascemos com isso. Algumas pessoas vão passar a vida sem entender, sem perceber. Outros vão começar a perceber e vão querer voltar no tempo para poder recuperar. Uns podem ter uma percepção, outros só no final da vida. Outros vão passar a vida tentando se achar.
E aí, o texto vai dizer que não é somente sobre pessoas bloqueadas, também não é só sobre pessoas perdidas, é sobre pessoas mal posicionadas e pessoas incapacitadas. Então, ouça, quem está bloqueado, isso aqui desbloqueia. Estão me ouvindo? Quem se sente incapacitado, isso aqui traz o senso de capacidade de volta. Quem está mal posicionado, isso aqui reposiciona. Olha que interessante. Você vem, recebe uma oração de poder, batismo com o Espírito Santo, você recebe um ministério, uma libertação, mas se você não consertar a sua vida aqui e aqui, é como se você fosse um carro desgovernado sem ninguém no volante. Algumas pessoas vão entendendo e vão percebendo isso ao longo da vida. Porém, você não pode perder muito a sua vida, porque a sua vida é o maior ativo que você tem. Não adianta você ter alguém do teu lado, se tu não tiver vida, isso não importa. Se tu tem dinheiro, mas se tu não tem vida, isso também não importa muito. Se você tem recurso, mas não tem vida, isso também não importa. Você vai descobrir então que Deus nos deu ativos, moedas, dos quais nos faz trilhardários. É um recurso inesgotável, que se você não saber aonde colocar, aplicar, investir, você é pobre, mesmo tendo dinheiro. Você é pobre, mesmo tendo beleza. Você é pobre, mesmo tendo saúde. Você é pobre. E pobreza não é sobre ter dinheiro. Porque tem gente que é tão pobre que só tem. Tem gente que é rica, tão rica que não tem dinheiro. E a Bíblia está dizendo assim, que Jesus contou uma parábola dizendo: ide e negocie. Não é um pedido, é uma ordem. Você vai ler a parábola e vai perceber que um enterrou. Agora preste atenção, quem deu o valor voltou para pedir conta. Então perceba que isso aqui não é sobre valores efêmeros, valores terrenos, porque quem enterrou o valor foi condenado, e quem conseguiu negociar o valor e multiplicar foi premiado, salvo. O que nós estamos falando define o caminho para onde você quer ir. Eu faço a última consideração e faço a primeira entrada. Deus não condena ninguém. Deus não condena você. Nós vamos descobrir que quem nos condena somos nós mesmos, através das nossas escolhas, das nossas decisões. E todas as escolhas e decisões estão envolvidas com as nossas emoções. Se eu bagunço a tua emoção, você pode até ir para o céu, mas até você chegar lá, tu vai viver crente na terra, infeliz, pobre, magoado, mesquinho, miserável, porque as suas emoções, elas são a pintura, o combustível, o modelo da sua vida. Então, se eu não souber como viver, não posso viver.
porque senão eu vou morrer. E o que nós estamos vendo hoje? As pessoas adoeceram tão rápido, estão adoecendo tão rápido, que pessoas novas estão precisando de remédio, comprimido. As pessoas criaram âncoras como rede social para se injetar de dopamina, serotonina, ocitocina. Nós nunca ficamos tão gordos como nós estamos agora. Vocês estão me acompanhando? Vocês se ofenderam? Não, calma. Está aqui, ó. Esse é meu aluno. Nós viemos conversando, inclusive meu, de pregação, e aonde ele aparece? Magro. Aí, chegamos a uma conclusão. Por que você era magro? Ele falou assim: eu como e come. Não come, devora. Ele falou assim: mas eu sempre devorei. Era bolacha, salgado, eu sempre comi muito, mas magro. Por que você era magro? Porque andava de bicicleta. E agora? Continuo comendo a mesma coisa e não ando mais de bicicleta. Aí eu disse para ele: a época que eu fiquei mais magro, e eu não posso andar de bicicleta por conta da minha condição congênita da coluna, mas na época que eu fiquei mais magro, a cintura afinou. Seu irmão Monjado. Foi na época que eu andei de bicicleta. Comia igual um dragão, mas magro. Hoje, nós paramos de ser o que éramos, porque nós começamos a travar a nossa vida e viver uma vida do espelho negro. Isso aqui no Espiritismo é chamado de espelho negro. Toda a realidade da vida de alguém não acontece mais na prática, acontece através do espelho negro. As pessoas estão indo para a academia, não é para emagrecer, é para projetar a vida. As pessoas fazem dieta para projetar a vida. As pessoas se arrumam para projetar a vida. As pessoas vêm na igreja para projetar a vida. As pessoas vão no restaurante para projetar a vida. Quem já ouviu falar das Kardashian? Quem já ouviu falar? Quem sabe de quem eu estou falando? Eu estava vendo um estudo sobre comportamento. As Kardashian, em um dia de férias, postou 21 mil vezes no Instagram. Ah, não, Leandro, é possível? Tem várias contas. Aí a pergunta foi: ela não curtiu, ela não viveu o dia dela? Porque 21 mil postagens num dia. O que ela fez? Só postou com o celular na mão.